alguns membros da esquerda americana estão publicamente comemorando e endossando o assassinato de Charlie Kirk. Eles deveriam saber que, pela história da China, a violência política leva ao desastre. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou o China Sem Censura. Como o YouTube tenta suprimir o programa, participe da operação Honey Pot, deixando um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar no algoritmo. E para mostrar ao YouTube que sabemos que eles estão de olho no pote de mel da China. Então as redes sociais, tanto nos Estados Unidos da América quanto na China, ficaram ainda mais tóxicas do que o normal após a morte do comentarista conservador Charlie Kirk. Na verdade, é impressionante. É como dizer que beber um galão de água sanitária com arame farpado e granadas ficou ainda mais letal. Milhares de pessoas online torceram pela morte de Kirk. E alguns estão indo ainda mais longe. No dia após a morte de Charlie Kirk, na aula, a professora deu 5 minutos para opiniões polêmicas sobre ele. Só eu levantei a mão. Eu disse, eu venho dizendo que precisamos trazer de volta os assassinatos políticos. Eu não me sinto mal, e eu não acho que todo mundo merece o direito à liberdade de expressão. Acho que algumas pessoas deveriam temer expor suas opiniões publicamente. Espera aí, ela acabou de dizer que quer trazer de volta os assassinatos políticos? Isso é insano. Se algo dos anos 60 voltar, deveriam ser as botas go-go. A estudante que você acabou de ouvir é Julia Shu, da Universidade de Oberlin. Infelizmente, ela não está sozinha. Há aqueles que dizem que a violência política às vezes é justificada. E nos Estados Unidos, aqueles da esquerda são mais propensos a dizer isso. O que é horrível? Como questionei em um vídeo sobre Charlie Kirk, não aprendemos com a história do comunismo o que ocorre ao desumanizarmos pessoas e justificarmos assassinatos políticos. Foi assim que o Partido Comunista Chinês assumiu o poder. Digo isso como um alerta. Mas para pessoas como Xu, a ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder foi algo positivo. Na verdade, Xu diz que ela estava sendo ensinada de que a violência política libertou a China. Essa aula trata da Revolução na China. Nossas leituras deste mês destacam como a Revolução Violenta libertou milhões e emancipou as mulheres. E então a nossa leitura daquele dia era especificamente sobre ditadura democrática, onde Mao escreve que sim, as pessoas merecem liberdade de expressão, mas não deve haver liberdade de expressão para reacionários, imperialistas, capitalistas e todas essas pessoas que são inimigas da revolução, porque isso reverteria o progresso que foi alcançado. A quantidade de estupidez simplesmente me deixa perplexo. Além disso, ela ainda paga para assistir a uma aula tão estúpida, aumentando a burrice desse vórtice de idiotice. Quem em sã consciência ensina que revolução violenta liberta milhões? Esse era o professor? Xi Van Fleet, sobrevivente da Revolução Cultural de Mao Zedong, destaca que o professor de Xu ensina o maoísmo da mesma forma que Xi aprendeu na China sob Mao. Isso mostra que os Estados Unidos da América precisam explicar melhor por que o comunismo é ruim. O que não é difícil, eu posso fazer isso em 2 segundos. Pronto. Aí está, não é difícil. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de análise profunda sobre o que realmente está acontecendo na China, você precisa se inscrever no meu site premium, chinauncensored.tv. É lá que você vai ver episódios aprofundados e transmissões ao vivo que não podemos colocar no YouTube. O China Uncensored conta com seu apoio, e assinar é a melhor forma de ajudar. Custa só um pacote de café, novamente é chinauncensored.tv. Então vamos esclarecer algumas coisas. O primeiro comando da capital não libertou milhões. Ele oprimiu e matou milhões, especialmente durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Até nacionalistas que passaram a apoiar o primeiro comando da capital foram massacrados. E o primeiro comando da capital continua a oprimir e matar até hoje, o que, e isso pode ser difícil para pessoas presas no vórtice da ignorância entenderem, é o oposto de libertação. A menos que você queira dizer ser libertado de estar vivo. Basta ver como o primeiro comando da capital persegue praticantes do Falun Gong, uigures, cristãos e outros grupos. Ele também utiliza a extração forçada de órgãos como arma. Desculpe, libertando corações das prisões. Reprime dissidentes que sequer reclamam de questões legítimas como bullying escolar. Silencia dissidentes no exterior. Usa o estupro como forma de tortura e, de alguma forma, faz ainda mais. Mas eu só tenho tanta capacidade pulmonar.
Acho que poderia comprar pulmões extraídos à força na China. Chineses que não sofrem agressões, sequestros, remoção de órgãos ou estupros precisam tomar cuidado diariamente para não dizer ou fazer nada que prejudique a imagem do Partido Comunista Chinês ou de Xi Jinping. Nem mesmo apresentar uma sobremesa no seu podcast é seguro. O Partido Comunista Chinês consegue isso devido à violência política. E adivinha, quem adota a violência política na China do Partido Comunista muitas vezes vira vítima dela. Pessoas dispostas a matar dificilmente governam como humanitários benevolentes. Veja Jingling, uma das escritoras feministas mais populares do século XX na China. Ela virou uma comunista fervorosa e apoiava o primeiro comando da capital, e Mao Tse-tung a recebeu de braços abertos. Ele até escreveu um poema elogiando Ding que dizia: um pincel esguio. Quem pode comparar 3.000 tropas de elite? Ug, alguém tão poético e doce, certamente não seria capaz de fazer algo horrível que eu estou prestes a revelar em uns 20 segundos, certo? Ding editou importantes revistas literárias do Partido Comunista Chinês, como Liberty and Art Gazette e People's Literature, publicadas pela atual Associação de Escritores da China. Mas então, ela expressou discordâncias com o Partido Comunista Chinês. É melhor não usar esse seu cérebro sob os comunistas, caso contrário, ele pode ser colhido. Por isso, ela foi rotulada como direitista, expulsa do partido, presa por 5 anos e passou 2 décadas em um campo de trabalho para reeducação. O que é uma loucura, porque para se formar médico só leva de 11 a 15 anos. Ela não foi a única. A Guarda Vermelha Song Bingbing, símbolo e garota propaganda da sangrenta revolução cultural de Mao, também acabou sendo vítima da própria violência política. Em 1966, Song respondeu ao chamado de Mao e liderou um ataque brutal contra a diretora Bian Zhongyun. Bian foi chutada e espancada com bastões cravejados de pregos. Depois de desmaiar, ela foi jogada em um carrinho de lixo e deixada para morrer. Este foi provavelmente o primeiro assassinato de um professor na Revolução Cultural. A escola acabou para sempre. Por isso, Mao a homenageou publicamente diante de mais de 1 milhão de guardas vermelhos. Mas a homenagem durou muito pouco. O pai dela, Song Renchong, foi expulso do Partido Comunista em 1968 e Song e sua mãe foram colocadas em prisão domiciliar. Tiveram sorte de não serem enterradas vivas. Também tem Lin Biao. Ele ajudou a consolidar o culto à personalidade de Mao ao idealizar o Pequeno Livro Vermelho, que inflamou a radicalização e a violência generalizada. Lin estava destinado a ser o sucessor de Mao. Mas adivinha só? Ele acabou se tornando uma ameaça grande demais para Mao e por isso teve uma morte prematura. Você está percebendo um padrão aqui? A história do primeiro comando da capital deve servir como um alerta. Quem incentiva a violência política acaba sendo vítima do próprio monstro que cria, frequentemente por aliados. Um passo em falso e é o fim deles. E tudo começa com assassinato de reputação antes do assassinato propriamente dito. O Partido Comunista Chinês rotulou seus inimigos como reacionários, imperialistas, latifundiários, capitalistas e direitistas para justificar a violência. Atualmente, o Partido Comunista Chinês também chama defensores da democracia em Hong Kong de agentes subversivos. O que seria mais caótico do que querer votar? Rápido, peguem o anticristo! Quem critica abusos de direitos humanos na China é chamado de racista anti-China, enquanto vítimas do bullying são rotuladas de insiders. Infelizmente, muitos na esquerda americana estão adotando a postura do Partido Comunista Chinês. Se você não concorda perfeitamente com as opiniões deles, então você deve ser rotulado, ostracizado e deslegitimado, ou pior. Alguns acreditam que, mesmo após a morte, seu nome deve ser arrastado pela lama, seu túmulo cuspido e seus entes queridos atacados. Eu diria que esse cara precisa sair um pouco para a vida real, mas parece que ele já foi jogado nela. Fiar é fuó, como a garotada diz.
Aqueles que chegam ao ponto de aplaudir a violência política contra Charlie Kirk dizem que está tudo bem usar violência se for contra pessoas que eles afirmam ser racistas, fascistas, nazistas, transfóbicos, homofóbicos, xenofóbicos, misóginos, de extrema-direita, pessoas que promovem ódio e intolerância e mais uma infinidade de outros rótulos. E é preciso perguntar se a grande mídia e as celebridades estão alimentando a crescente aceitação da violência política nos Estados Unidos ao chamar Charlie Kirk de provocador divisivo ou nacionalista branco com opiniões extremistas e preconceituosas e retórica inflamatória, nada disso sendo verdade. Pelo bem do mundo livre, espero sinceramente que paremos de tolerar a violência política. Quem acha isso aceitável, repense. É um jogo mortal do qual você não vai querer participar para o seu próprio bem. Sou China Uncensored. Obrigado por assistir.